Então, estamos numa série de vídeos sobre temas para trabalhar poesia, né? Falamos sobre infância, falamos sobre o amor. E agora vamos falar sobre a morte. Isso mesmo, sobre a morte. O fim de todos nós, né? Apesar da gente não gostar de falar no assunto, mas vamos lá. Eu trouxe 3 poetas aqui, né? A Cecília, o Drummond, não poderia deixar também de ter o Fernando Pessoa falando sobre o assunto. Cada um numa perspectiva diferente, então você vai observar que para Cecília Meirelles é muito triste, mas é uma passagem, né? Para o Fernando Pessoa é algo inevitável e é a rotina de todos nós, né? E o Drummond, ele questiona a dor, a perda, e é incrível que é o único que fala sobre saudade, né? Então vamos ver, eu já até antecipei, né, como que cada poeta aborda, mas vamos lá. A ninguém preciso dizer adeus, Cecília Meirelles. A ninguém precisa dizer adeus. Todos têm suas ocupações e estão longe, embebidos em seus enganos, que a felicidade imitam. A ninguém preciso dizer adeus. Nenhum espaço formará lugar de ausência, pois a presença nunca formou nenhum espaço. A ninguém preciso dizer adeus. Parece triste partir assim, sem lembrança nem lágrima. Não é, porém, mais alegre desaparecer ao longe sem ter deixado atrás nem lágrimas, nem lembrança? Né? Então, assim, a dor também é de não ter pertencido a nada, nos parece, né? Vamos ao Drummond. Há um ausente. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste, e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos da obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo as nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não usamos nem sabemos usar, porque depois dele não há nada. Tenho razão de sentir saudade de ti, da nossa convivência em falas, camaradas, simples apertos de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certezas e segurança. Sim, tenho saudades, sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza, nem nos deixaste sequer o direito de indagar, porque o fizeste, porque te foste. Então, aqui você tem vários elementos que você pode trabalhar, né? A saudade de um amigo que está muito forte, um pacto rompido, né, de amizade. Não sei se foi um suicídio, não sabemos o que aconteceu, mas é evidente que a saudade é muito forte. E a Cecília não fala de saudade, ela fala de dizer adeus e de uma ausência de lembrança. E o Drummond está aqui com a saudade repetida em 3 estrofes, né? No início de 3 estrofes. Isso. E você sente aqui a dor, né, que ele tem pela ausência. E o Fernando Pessoa, a morte chega cedo. A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. Um instante é o arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou, e quem tem alcançado não sabe que o alcançou. E tudo isso a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Então, a morte aqui para ele é inevitável, né? Então, chega cedo. Para quem? Né? Para todo mundo, porque a vida é muito breve, a vida é um instante, né? Então, quando você está vivendo talvez algo muito importante, ela vem e te leva, né? Então, é um assunto assim que muitas vezes os alunos não gostam. Falo por experiência, quando eu vou trabalhar, todo mundo fica muito resistente e eu provoco, né? Mesmo, eu falo assim, todos nós vamos morrer. Então, é preciso falar sobre isso também. Né? E é preciso falar também com as crianças, principalmente os adolescentes, que acho que são imortais, né? A morte chega. Então, alguns temas assim que eu acho que seria instigante de você trazer por exemplo, a morte chega cedo do Drummond, foi suicídio, assassinato, né? Então, fala sobre o assassinato e a tristeza de você ter alguém que foi machucado, né? Como essas pessoas procuram a justiça, como elas sentem falta de quem foi, e a sensação de que é preciso fazer algo para trazer um certo consolo,
né? A morte na pandemia. Então, foi muito difícil ficar em casa sozinho, com medo, as pessoas que ficaram doentes, as pessoas que se foram, e aquele momento assim de espera, né, de que algo bom aconteça. A morte por doença, por exemplo, você perder alguém que está com câncer, que é uma morte lenta, o cansaço que isso traz, a tristeza para a família, né? Mas é um processo em que as pessoas, de certa forma, elas aceitam a morte, né? E como o amor da família é importante nesse momento, para eles terem lembranças boas. Porque quando alguém morre, que você tem que deixar bem evidente para uma criança, um adolescente, vamos lembrar das coisas boas que essas pessoas nos deixaram, né? A morte na ficção, né? Culpa das estrelas, meu Deus, o filme, né? Mas todo mundo fala ali sobre isso. E como provoca essas emoções, né? Por que provoca essas emoções? E na religião, como é que é essa questão da morte nas religiões, né? Como é que elas procedem? Quais são os rituais? Como as pessoas lidam com a perda? Então, aqui eu te trouxe 5 questões que você pode trabalhar com seu aluno: morte por assassinato, morte na pandemia, morte por doença, morte na ficção e a morte e espiritualidade. Tá? Então, espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, fale aqui que a gente tenta resolver, tá bom?